Futuro Transcendente, um livro que vai trazer-nos grandes reflexões sobre como nós estamos aqui, dentro da engrenagem da vida e como estaremos também no plano espiritual. Faz parte desse ciclo que nós não podemos fugir, nós temos que encarar essa realidade. Estamos aqui, hoje, e amanhã onde estaremos? Como estaremos? De que forma estaremos? Muitos não gostam nem de pensar sobre o assunto, porque tem certas dúvidas que os abalam. Mas entender que quanto melhor buscarmos fazer o bem aqui, melhor vamos estar lá. Essa é a proposta. Nesse texto que a gente vai ver nesse capítulo é muito complexo, porque a convivência familiar. E o que é a convivência familiar? São atos que vai nos levar com reflexo, vai nos levar marcas para toda esta vida e às vezes até para a próxima vida. Então, quando nós falamos para pessoas mais velhas, elas olham para trás e falam assim, nossa, poderia ter sido diferente. Pessoas de média idade, elas falam assim, mas eu não dou conta mais de mudar. Mas para vocês que são jovens, dá para refletir muito e buscarem esses valores, buscar desenvolver valores. Porque assim como nós desenvolvemos vícios, nós podemos também desenvolver valores. Essa é a nossa proposta. Fazemos reflexões para desenvolvermos valores. Se você pretende ter uma família, constituir uma família, faça uma reflexão quais valores você vai desenvolver entre os cônjuges e, logicamente, entre os filhos, porque os filhos são os reflexos dos cônjuges, porque nós temos que portar tudo no plural, porque é um conjunto de atitudes e de ações. Eu sei que é muito delicado, ninguém aqui vai ter a pretensão de dar uma receita, mas toda a proposta do livro é de fazermos reflexões para ver o que nós podemos fazer por nós mesmos, para nos modificarmos, para nos adaptarmos a uma nova fase da evolução. A convivência em família é uma arte que pode ser aprendida com um pouco de esforço e de boa vontade na educação dos sentimentos, desde que entendamos a nossa necessidade de evangelizar os nossos sentimentos. A questão de evangelizar os sentimentos é entender a proposta de Jesus sobre o mais amplo aspecto. Nós temos que olhar para o Evangelho como um conjunto de desafios que nos é proposto para que a gente tome algumas posturas, algumas ações. O esforço da vontade, a educação dos sentimentos, a evangelização dos sentimentos. No livro Conteúdos Transcendentes tem uma frase da Ana Barilova que diz o seguinte: eduque a tua mente, controle os teus conflitos e evangelize seus sentimentos. Essa é a grande arte que nós temos que empreender, que nós temos que lutar para colocar em prática, e não é tão simples, claro. Mas, à medida que a gente vai se esforçando, que a gente vai procurando treinar, a gente vai procurando conseguir alcançar patamares superiores. Com isso, vamos compreender que se existem coisas que um dos cônjuges faz e irrita o outro, a recíproca é verdadeira. E com isso precisamos dialogar com maturidade, para entender que ambos precisam se modificar para uma melhor adaptação a uma vida a dois. E isso é questão de maturidade psicológica. Então, nos educar para uma vida a dois, quando somos jovens, é bem mais simples, bem mais prático, desde que tenhamos vontade, boa vontade. Então, a palavra boa vontade vai estar associando-nos a um conjunto de situações, de fatos que precisamos visualizar intimamente para tomarmos as posturas mais condizentes, mais compatíveis com a nossa realidade transcendente. Esta regra vale tanto para um como para o outro. Ambos têm que ceder em alguma coisa para chegarem a um acordo satisfatório para a boa convivência familiar, para uma boa estrutura familiar, para uma boa condição de vivermos dentro da família, para uma boa condição de vivermos integrando-nos à sociedade, sendo útil à sociedade e construindo bases firmes para sermos prudentes, vigilantes, atentos a cada fato.
Entendemos que as divergências são necessárias ao crescimento espiritual. Ter divergência é importante. Agora, é importante ainda e muito mais ter maturidade para equilibrar as divergências e chegar a uma equação que beneficie a ambos. Pois as divergências precisam ser trabalhadas à luz do Evangelho com uma boa autoanálise, buscando o ponto de equilíbrio para uma boa convivência familiar e social. Se você chegar no seu ambiente de trabalho com rispidez, com falta de educação, brigando, discutindo, a primeira lista negra você estará incluído nela e será descartado. Por melhor profissional que você seja. Dentro do lar, dentro da família, nós precisamos lutar para burilar nossos sentimentos, para equilibrar nossas energias e construirmos uma base forte, saudável e séria para a nossa sociedade e para a nossa vida familiar. Mas para isso é necessário entender a importância de se dialogar sobre o assunto conflitante sem nos estressarmos, ouvir a colocação do outro e ver o que pode ser mudado e o que precisa ser mantido, ou seja, qual o norte a ser seguido. É importante também nós entendermos que muitas das vezes nós queremos alguma coisa que para nós é bom, para o outro não é. Certa vez eu estava conversando com uma amiga, uma pessoa que tem um bom emprego, o marido tem um bom emprego, e assim, chegou no final do ano, eles queriam trocar o carro. Sentou ela, o marido, os 2 filhos, e foram ver como trocar o carro. Mas também naquele ano, um filho iria para a faculdade. Então eles deveriam comprar um carro para o filho que fosse um carro mais econômico. Portanto, eles não poderiam trocar o carro deles por um mais caro. Muito mais caro. Tinha que ser um carro mais novo, que conforme eles estavam sempre acostumados a trocar, mas não poderiam mudar o modelo. Entenderam? Com uma forma de dialogar de forma construtiva, com maturidade, buscando o benefício para todos. E já deixaram claro que daí a 2 anos, a filha também ia precisar e tinham que se fazer o mesmo diálogo para se chegar ao melhor consenso. É importante nós entendermos isso. Então, respeito mútuo e autoevangelização acima de tudo. E interessante, essas pessoas não têm uma religião tão convencional como a grande maioria. Mas essa religião mostra que devem a família trabalhar unida, coesa para o objetivo final. Se vocês, entre a família, não estão unidos e coesos para um objetivo final, não vão alcançar. E Paulo deixa muito claro isso. Quando a família se desentende, não trabalha com amor cristão, vão ter tristeza no coração. Se você quer ter alegria e felicidade, prime pelo diálogo, pela solidariedade. Trabalhando os nossos sentimentos, nós vamos fazer melhor para o nosso crescimento. É assim que vamos crescer, é assim que vamos nos aprimorar. Outro ponto importante é a liderança. Manter a ordem. Ordem? Quem dá as ordens? Quem lidera? Gente, é muito comum as pessoas acharem que ordem é dada nos quartéis. Mas dentro de uma empresa se dá ordem. Dentro de uma empresa, se a chefia fala precisamos focar na produção do produto X e os funcionários vão trabalhar o produto Y, vai dar problema. Então a empresa tem que ouvir o mercado, a empresa tem que ouvir os clientes e ela fazer o trabalho consciente daquilo que ela vai vender, senão ela vai à falência. Se ela tem que produzir bolsa e ela produz mala, as malas não são vendidas e as bolsas ficam faltando no mercado, entra outro concorrente e ela perde cliente. Assim, dentro de uma família, nós temos que raciocinar que existe e tem que existir uma ordem de ideias, de fatos que converjam para o bem-estar geral. Conheço famílias que a liderança naturalmente do pai. Muitas das vezes é a mãe que dá as ordens. E a mãe, ela age nos bastidores criando uma base tão firme
que todos caminham sem nenhum problema. Porque filhos problemáticos têm casais problemáticos. Casais harmonizados, que sabem quem dá ordem, sabem quem lidera e sabem respeitar, tudo caminha em paz com boas realizações. Sem machismo, sem feminismo, com maturidade psicológica para vivenciar cada momento, respeitando as regras que existem. Se um der as ordens, o outro as acata, com naturalidade, com sentimento cristão de entendimento mútuo para alcançarem objetivos maiores. Quando a gente fala assim, não é o marido dá ordem para a mulher, não é a mulher dá ordem para o marido, é com relação aos filhos. Agora é hora de estudar. Não tem celular, não tem televisão, é hora de estudar. Entenderam? Um exemplo simples. E a criança tem que entender que aquele momento ela vai estudar. Depois ela terá o momento do celular, depois o momento da televisão, depois o momento dos brinquedos. Mas ela tem que saber que ela tem os momentos que ela tem que respeitar. Se um fala, agora é hora de estudar, deixa eu jogar mais um pouquinho. Pronto. Agora é hora de estudar, a criança fala assim, eu tenho que terminar esse jogo. Então espera terminar aquele jogo. E às vezes o jogo não acaba nunca, né? Que eles são espertos nisso. Então aí tem que tomar outra providência. Mas sempre mostrando que nós temos responsabilidades, nós temos compromissos, nós temos que agir para cumprir nossas responsabilidades, para cumprir nossos compromissos. Para algumas pessoas, isso pode parecer absurdo, mas se inexistir um para liderar as crianças, elas literalmente piram. Crianças que tiveram lares onde não tinha quem liderava, não tinha uma estrutura de coordenação das atividades, das tarefas bem definidas, são pessoas que têm vários problemas de lidar dentro da sociedade, no ambiente de trabalho e em tantos outros lugares. Às vezes eles se adaptam mais ou menos para com as circunstâncias, de acordo com a consciência de cada um, mas os conflitos que eles carregam os impedem de ter mais alegria, de fluir mais felicidade numa vida cheia de propensões para a infelicidade. Então a responsabilidade nossa, em cada um de nós, é de buscarmos edificar e trabalhar sentimentos para nos fazermos melhores. Lembre-se, nossa estrutura arquetípica é patriarcal. Embora as mulheres possam liderar, que é diferente de dar ordens. Na cabeça das crianças, isso aqui é bem complexo. Prestem atenção naturalmente, com maturidade. Observem os lares que as mães dão ordem, os lares que os pais dão ordem. Sabe aquelas crianças assim? Dente para frente? Observem como é a relação dos pais com os filhos e vocês vão descobrir por quê. Na criação dos filhos, tem um ponto delicado, que é evitar dar tudo que os filhos pedem. Pois se você der tudo que os seus filhos querem e pedem, eles nunca serão amigos dos pais, nem reconhecerão o que se fez e se faz por eles. Aqui, não posso dar regras, certo? Não posso, nem é minha intenção dar regras, é pontos para a gente refletir. Tem momentos que você tem que ceder e tem momentos que você não pode ceder. Por exemplo, as crianças chegam numa padaria, por exemplo, e pedem uma bala, um doce. E você fala, hoje não tenho dinheiro aqui que dê para comprar. Mas é só uma bala, é só um doce. Mas ele tem que passar por aquela pequena frustração hoje para ser atendido talvez na parte da tarde ou talvez no dia seguinte, para ele saber que tem momentos que ele não pode ter o que ele quer. Ah, mas ele tem que treinar a mente dele para buscar os objetivos. A mente não faz milagres, nós não somos Jesus. Então nós temos que entender que tem coisas que a gente pode dar, pode oferecer, e tem coisas que nós temos que fazê-los sentir que existe dificuldade. Fazê-los sentir que tem algo que eles têm que oferecer em troca para melhor receber o que eles precisam, o que eles querem. E se você tem mais de um filho, ensina-os a dividir. Por exemplo, você comprou uma barrinha de chocolate. Compre uma
E divide nem que seja um pedacinho para cada um, mas eles têm que saber que eles têm que dividir entre eles. Vão ficar chateados às vezes, e alguns vão fazer aquilo naturalmente, vão pegar, vão dividir. Outros vão querer trapacear, pegar o pedaço maior, cortar de forma que um pedaço fique maior para ele pegar, e aí você vai gerenciar esses conflitos. Vai educar esses conflitos, conversar sobre esses conflitos. São apenas ideias, tá, gente? Eu não quero impor nada para vocês, mas estamos aqui batendo um papo, trocando informações, trocando ideias, e talvez vocês tenham até uma solução, uma ideia melhor, coloque aí nos comentários pra gente, e a gente vai vendo o que é realmente melhor. A gente faz outro vídeo com as respostas, com as perguntas que vocês deixaram, com as sugestões, porque nós temos que educar bem os filhos. E eu não tenho a receita. E nenhum de vocês tem. Nós temos ideias que podem ajudar a outros. Certo dia, uma mãe me ligou, falando dos problemas da filha dela, uma pessoa muito amiga, reclamando, né, muita coisa sobre a filha. E quanto que eu aprendi com aquelas reclamações? Está tudo aqui dentro do texto. Eles se tornarão egoístas se você der tudo o que eles querem. Se você os oferece tudo, eles se tornarão egoístas. Egocentristas. Não querem saber de ajudar os outros, querem tudo para eles. Ensiná-los a dividir entre si. E a colaboração uns com os outros dentro da casa é uma das tarefas mais difíceis e urgentes a fazer. Pois a transição planetária está aí a cobrar de cada um de nós uma nova postura, a autoevangelização dos sentimentos. Eu tenho uma barrinha de chocolate. Isso aqui são um adaptador, tá, gente? Tem 3 filhos, tem que dividir para os 3. Vão brigar, vão falar, mas por que você não comprou uma só para mim? Eu só posso comprar uma para dividir por os 3. O meu coleguinha come 2 barrinhas dessa, mas ele pode ficar obeso, pode ficar diabético. Nós precisamos educar nossa forma de alimentar para termos uma saúde para sempre. E ali você vai conversando até o limite de falar, agora não dá mais. Chega o debate, chega a conversa, porque nós temos que também impor limites até para esses questionamentos. Lógico que eles não vão concordar, não vão aceitar, mas tem que impor. A melhor lição de educação no lar é o exemplo entre o diálogo fraterno entre todos os componentes da família, com todos que nele convivem. Conforme citei o exemplo do casal e dos filhos que sentem para conversar a compra de um carro. Quanto vai ter que trocar o guarda-roupa, comprar as roupas mais atualizadas? Também eles fazem a mesma coisa. O que, como e quanto podemos comprar? Todos têm que ter uma participação consciente dentro desse orçamento. Abordando outros aspectos da convivência, vamos observar outros aspectos da relação. Então, tudo tem um emaranhado de situações bem delicadas e bem complexas. Depois de uma discussão, acabou a festinha. Aquele momento íntimo do casal tem que ser adiado. Não se tem momento íntimo depois de uma discussão acirrada, depois de rusgas acirradas. Por quê? Pois a relação íntima em conflito é uma bomba tóxica de consequências graves para a saúde mente emocional dos filhos. Então, casal, para ir para esse momento íntimo, procure ir em paz, num momento de tranquilidade, sem nenhuma hostilidade, um momento de interação. O casal já brincou, já fez ali suas brincadeiras, trocou alguns carinhos antes, trocou alguns olhares, e aí sim, eles vão para aquele momento de entrega, momento de relax, onde aquelas energias geradas serão úteis para tratar o próprio casal, os filhos, e muitas das vezes são usadas pelos anjos de guarda para tratar casais em desarmonia. Então, uma boa relação íntima é remédio para o lar e para os que estão em torno do lar. Portanto, a intimidade do casal deve ser em clima de paz, amor e integridade emocional, para que a interatividade energética flua para o benefício de todos do lar, da vizinhança e da espiritualidade que está em torno de nós. E dos nossos vizinhos que ainda não têm esse entendimento
esta compreensão. À medida que nós vamos nos modificando, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos ajudando outros a se melhorarem. É bom compreender que a relação íntima, com sentimento em conflito ou de animosidade, é uma bomba tóxica de consequências graves para todos do lar, principalmente para as crianças. É uma forma de adoecer as crianças. Crianças que estão sempre doentes, adolescentes muito conflituosos, pais conflituosos. Observemo-nos. Logicamente que você fala assim, mas eu não posso voltar o tempo atrás para mudar alguma coisa. Mas podemos interagir melhor da agora para frente para edificar o melhor para da agora para frente. Precisamos de diálogo, leva mais tempo, existirá mais dificuldades, existirá mais dissabores, mas nunca é tarde para começar a fazer o bem. Na homeopatia, existem remédios que nos ajudam a melhorar o relacionamento familiar, e nos florais existem essências que nos ajudam a ajustar o emocional, tanto individual quanto coletivo do lar. Então tem floral que você borrifa no lar para melhorar o ambiente do lar, mas que coisa absurda, isso não existe. Quem disse que não? Baseado em que você disse que não? Porque ali são vibrações, são energias que tratam o lar em si. E nós precisamos entender, e poucas pessoas entendem isso. A homeopatia e os florais são vibracionais. Os florais têm uma carga química neles, mas é muito pequena em relação àquilo que se tem na planta. É usado uma essência. Quando você fala em essência floral, você diluiu 3 a 4 vezes para chegar, que tem a tintura mãe, que o produtor fez, a solução de estoque, que ele vai vender para farmácia, e a farmácia vai pegar dessa solução de estoque e vai colocar no vidrinho que você compra. Então ela passou por 3 diluições. E as diluições é a tintura mãe, que tem a essência colhida lá na hora, com as mais variadas proporções. Depois você tem a solução de estoque, que é de 3 a 6 gotas ou a 10 gotas, entre 3 e 10 gotas, que se coloca naquele vidro de solução de estoque. Cada floral tem a sua regra. E vai para a farmácia, e a farmácia coloca de 2 a 10 gotas naquele frasco de acordo com o que você pede. O padrão é 4. Coloca-se 4 gotas, o que você pedir acima de 4 gotas você paga como acréscimo do preço. Então isso é vibracional, está muito diluído. E essas vibrações vão interferir de forma a criar estabilidade dentro do lar. Tem floral para que as pessoas percam a culpa daquela relação, momento íntimo. Tem floral que aumenta a interatividade entre o casal. E tem floral que vai aumentar as percepções também do casal. Cuidado com o que vocês estiverem fazendo, porque vai chegar ao conhecimento do outro. E o mais essencial disso aqui é a autoevangelização. Qual a sua religião você professa? Todas as religiões boas ensinam-nos a fazer o bem, conforme ensinou Kardec. Então, pegue todos aqueles ensinamentos do bem e coloque nas suas ações dentro de casa. Ambas as terapias energéticas e naturais colaboram para a nossa melhoria na inter-relação humana, no lar e fora dele. Ainda previnem muitas doenças. E lembrando que o principal fator adoecedor que nos leva à desarmonia no lar é o chamado sifilinismo, ou intoxicação por mercúrio. Então, fica aí uma dica importante. Se tem muito atrito no lar, tem muito sifilinismo, tem muita intoxicação por mercúrio. E aquelas pessoas espiritualistas vão falar assim, e os espíritos das trevas? Eles vão agir de acordo com as nossas percepções, com os nossos sentimentos, com a nossa sintonia. E Tiago deixou para nós que cada um age segundo as suas intenções, segundo a sua própria concupiscência. E segundo a nossa concupiscência, nós vamos atrair nossas companhias espirituais. Qual companhia espiritual você quer? Mude o seu jeito de pensar, mude o seu jeito de sentir, mude o seu jeito de viver a vida. E aí, você adquirirá novas luzes, você adquirirá novas bases para agir. Por quê? Temos que mudar sempre. Porque temos que estar sempre em processo de autoaperfeiçoamento. Porque a engrenagem dinâmica da vida assim o quer. Ao longo de cada existência, nós passamos por certas experiências, por certas fases de aprendizado e de crescimento.
Compete-nos, então, tomar atitudes cada vez mais sérias, cada vez mais compatíveis com as nossas necessidades evolutivas para alcançarmos a verdadeira paz, para alcançarmos a luz que nos conduz, que nos aprimora para as realizações superiores da vida.